Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Cássia e hoje a gente vai começar o nosso estudo sobre a ondulatória. E aí, tá tirando onda? Pessoal, você já percebeu que quando cai um raio, primeiro a gente vê aquela claridão, depois a gente escuta o barulho do trovão? Já pararam para pensar por que isso acontece? Aqui choveu e relampagou. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo aí, tá? Aqui tá chovendo. Olha o relâmpago. Então hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? E para começar, a gente precisa entender o que são ondas. Então, ondas não são nada mais, nada menos do que perturbações. Então, imagina esse laguinho aqui e aí a gente joga uma pedrinha nele. Quando a gente joga uma pedrinha, não forma essas ondas? Então, inicialmente estava no estado de equilíbrio, que estava tudo bem, o lago bem lisinho, e aí depois de jogar a pedrinha, as ondas são formadas. Então, ondas são perturbações. Mas aí você pode me perguntar, professora, mas e os surfistas? Eles não ficam na onda? Eles não pegam lá a prancha de surf e ficam lá sobre as ondas? E as ondas não transportam eles? Então, aquelas ondas, deixa eu colocar aqui pra gente fazer até um desenho, ó. Vou pegar aqui o azul. Tenho aqui, né, a onda e aqui fica o surfista. Então, isso aqui a gente não chama de onda. Isso aqui, no termos físicos, não é uma onda. Por quê? Porque as ondas não transportam matéria. Então, em termos físicos, essa aqui não é uma onda. Mas, por exemplo, quando você está no mar ou no rio mesmo, você já viu que a água vai fazendo assim, ó? Né? Isso aqui sim são ondas. Então, quando você fica aqui em cima, aqui na água, e aí você já percebeu, a água te leva para cima e te leva para baixo, quando a onda passa. Então, quando você tá aqui, ela te leva para cima e te leva para baixo. Aqui sim são ondas, porque ela só transporta energia. Ela não transportou a matéria. Você sobe, você desce, mas você continua no mesmo lugar. Beleza? Vamos lá. Então, a gente tem algumas ondas aqui no nosso cotidiano. Por exemplo, quando você está tocando violão, aqui, se você perceber, as cordas, ao tocar, elas elas vibram, elas formam ondas. Aqui o reflexo da paisagem, que a gente vai ver melhor um pouquinho mais para frente também, sobre essa característica das ondas eletromagnéticas. Temos aqui uma radiografia, que é um tipo de onda que é chamado de raio-x. Todos esses aqui são ondas. Vamos lá. As ondas, elas podem ser classificadas de diversas formas. E uma delas é sobre a direção de propagação. Então, o que é isso, né? As ondas se propagam de duas formas, que são ondas longitudinais e ondas mecânicas. As ondas longitudinais são esse tipo aqui de onda. Vocês já viram? Essa aqui é uma resistência de chuveiro. Então, como que acontece, né? Essa resistência, lá no circuito elétrico do chuveiro, ela se aquece e assim, então, a água é aquecida. Mas aqui eu tenho, no caso das ondas, eu tenho aqui uma onda que é chamada de longitudinal. E por quê? Essa onda se propaga na mesma direção da oscilação. O que isso quer dizer? Nossa, propagação com oscilação, o que é isso? Quer dizer o seguinte, ó, eu tenho aqui e eu vou puxar essa mola, para trás e para frente. Então, eu vou puxar ela aqui, ó, trás, frente. Então, eu tô puxando a onda para cá, para lá, para cá e para lá. E ela também está se propagando da mesma forma, sempre na horizontal. Então, ela se propaga na horizontal e a oscilação dela também é na horizontal. Então, nesse caso aqui, ó. E ela tá voltando. Então, ela vai para lá e para cá, para lá e para cá. Então, a direção, deixa eu botar aqui um marca-texto pra gente ver, ela tem a direção de vibração, é a mesma da propagação. Então, deixa eu fazer um desenho aqui pra gente ver isso. Então, eu tenho aqui, ó, caneta. Eu tenho aqui, então, que a propagação dela é nesse sentido e a direção dela também é nesse sentido. Então, ela sempre vai aqui na horizontal.
Agora, nós temos aqui as ondas que são chamadas de transversais. As ondas transversais, elas se propagam diferentemente da sua vibração. Vamos entender então o que acontece. Então, eu tenho aqui essa onda. Como se a gente estivesse pegando uma corda e a gente não faz assim com a corda. Ó, eu peguei aqui um pedacinho de barbante e aí eu amarrei. Ele tá amarradinho aqui, vocês não conseguem ver, mas aí eu faço assim, ó. Eu não gero ondas. Então, a direção de vibração é diferente da propagação. O que isso quer dizer? Ó, a vibração, para essa corda vibrar, eu tenho que movimentar meu braço para cima e para baixo. Olha. Então, eu tenho que movimentar meu braço para cima e para baixo. Mas a propagação dela é na direção horizontal. Dá o sentido de como se ela estivesse indo para lá. Essa ondinha, então, ela faz assim e vai no sentido horizontal. Então, a vibração dela, ou a oscilação, é para cima e para baixo, os cachorros latindo. A vibração ou a oscilação é para cima e para baixo, mas a propagação é no sentido horizontal. Que nem a gente tem aqui no nosso desenho, ó. Cadê o mouse? Ah, achei. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Eu tenho aqui, então, essa direção de vibração é para onde eu tô colocando minha corda, né? Quando eu puxo para fazer a onda, então eu faço para cima e para baixo para formar a onda, mas ela se propaga aqui na horizontal. Então, a direção é na vertical e a propagação na horizontal. Vocês já viram que em jogos de futebol, quando aparece lá aquela grande torcida, jogo do Brasil, e aí as pessoas fazem ola com os braços? Então, o que elas fazem? Elas levantam e aí levantam os braços e aí formam uma onda transversal, né? Por toda a torcida. Conforme as pessoas vão levantando a mão, vai formando uma onda transversal. A segunda classificação é quanto à natureza das ondas. E a gente pode classificar elas como mecânica ou como eletromagnética. As ondas mecânicas, elas necessitam de um meio para se propagarem. Então, por exemplo, é a onda sonora, o som. Ele precisa de um meio para se propagar. E por que ele precisa de um meio? A onda mecânica do som, ele é uma onda também longitudinal. Lembram que a gente acabou de falar? A onda longitudinal é aquela onda que é tipo dessa molinha aqui. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, quando eu falo, por exemplo, então o ar que está saindo da minha boca, ele vai de encontro com a molécula de ar, e aí essa molécula de ar vibra, que faz com que a outra molécula de ar seguinte vibre, que faz com que a outra molécula de ar seguinte vibre e assim por diante. Então, essa onda vai se propagando conforme a vibração das ondas que estão se espalhando sobre o ar. Então, as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagarem. No caso aqui que eu falei do som, elas precisam do ar para se propagar. Então, a molécula aqui de ar vai vibrando, que vibra a outra, que vibra a outra, que vibra a outra, e assim o som vai sendo, as ondas vão sendo emitidas. Se a gente, então, tira o ar, por exemplo, vai no espaço que é vácuo, e a gente tira o ar, as ondas, elas vão se propagar? Essas ondas do som, elas vão se propagarem? Não, elas não vão se propagarem, porque elas precisam de um meio. Então, as ondas que são ditas longitudinais, como essas daqui que eu mostrei, né, elas são ondas que são mecânicas, ou seja, elas só se propagam em um meio. Como, por exemplo, também é a onda aqui no lago, né? A gente precisa o quê? Quando a gente joga uma pedrinha lá no lago, essa onda, ela tá se formando em qual meio? No meio da água. Ela se forma, então, na água. Ela causa uma perturbação na água, tá bom? A onda mecânica, ela precisa de um meio material, como é o caso do som. Ele precisa, para que a gente consiga escutar o som, a gente precisa de um meio material. Por isso que o som ele não se propaga no vácuo, tá bom?
Então aqui, ó, suponha que haja, que é o que a gente acabou de falar, suponha que haja uma explosão no espaço sideral. Seria possível um astronauta que estivesse próximo à explosão ouvir os estrondos? E aí, é possível um astronauta ouvir o estrondo no espaço? Não, né? Porque não tem moléculas de ar, não tem por onde esse som se propagar. Ele precisa de moléculas. As ondas mecânicas precisam de um meio material para que se propaguem. Aqui, a nossa segunda classificação, né? Quanto à natureza da onda, são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio material. Então, elas são o contrário das ondas mecânicas. Elas não precisam de um meio. Elas podem também se propagar em um meio, mas elas não precisam dele. Por exemplo, é a luz visível, né? Ela se propaga e aí pode ser tanto aqui onde a gente tem uma atmosfera ou como no espaço, onde é vácuo, ou seja, quando não tem um meio, né? Vamos lá, a gente tem diferentes tipos de ondas eletromagnéticas, a gente vai estudar isso aí um pouquinho mais para frente. Mas, por exemplo, nós temos aqui as ondas eletromagnéticas infravermelho, micro-ondas, ondas FM, que são as ondas AM, ondas de rádio, ou ondas de rádio maiores. Nós temos ultravioleta, raio-x e os raios gamas, que são os raios pertinentes da radiação nuclear. E de todas essas ondas eletromagnéticas, as únicas que a gente enxerga é esse pouquinho aqui, ó, que são as ondas que são visíveis. Só isso aqui que a gente enxerga. O resto a gente não enxerga nada. A gente coloca lá nosso radinho com um bombrilzinho, chega a onda, mas a gente não consegue ver essas ondas, né? A única parte que é visível, que é o espectro visível, é essa partezinha aqui pequenininha que a gente consegue enxergar. Um exemplo também de onda, que é um exemplo de onda eletromagnética, que é no caso a luz visível. A luz visível é a luz... Eita, peraí. E a maior velocidade que a gente conhece é a velocidade da luz, que é a velocidade que tem esse símbolozinho aqui, que é o C, que representa a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, nada que a gente conhece até hoje tem uma velocidade tão grande como a velocidade da luz. Para vocês terem noção de tão grande que é isso, ó, é como se a gente colocasse o 3 e a gente colocasse 8 zeros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros por segundo. 300 milhões de metros por segundo. Então, até hoje, comprovadamente, a gente não tem nada que ultrapasse essa velocidade. Não é possível atingir essa velocidade. E é por isso, então, que o raio, a gente primeiro vê a claridão do raio e depois a gente ouve o trovão, porque a velocidade do som ela é menor que a velocidade da luz. Então, chega para a gente primeiro a luz e depois chega o som. Por isso que a gente tem aí como se fosse um delay, né? Primeiro a luz e depois o som, por causa da diferença de velocidade. Vamos lá, a gente também pode classificar como sentido de propagação. Então, as ondas podem ser unidimensionais, como é o caso da cordinha aqui que a gente usou, ou seja, eu faço a onda aqui e ela se propaga em uma dimensão só, né? Ela só vai para cima e para baixo, uma dimensão só. Então, eu tenho aqui uma dimensão. Então, no caso aqui da onda unidimensional, a onda vai se propagando apenas assim, uma dimensão, como é o caso da corda que a gente acabou de ver. Nós temos aqui o exemplo das ondas bidimensionais, que é o que a gente já falou de quando tá lá num riozinho, você joga uma pedrinha. Então, temos aqui, se eu jogar uma pedrinha aqui, as ondas elas vão se propagar tanto nessa forma, como dessa forma aqui. Então, em duas dimensões, por isso que é chamado de bidimensional, porque é tanto nessa dimensão quanto nessa dimensão aqui. Temos também as tridimensionais, ou seja, em 3 dimensões. É no caso da luz. Então, por exemplo, se eu acendo aqui uma vela, imagina, eu estou no ambiente todo escuro, e aí se eu estiver de costa para a vela, eu ainda vou conseguir ver a luz que é emitida através dessa lâmpada, ou seja, eu vou conseguir ver a emissão dessas ondas que são emitidas. Então, se eu estiver de frente, eu também vou conseguir ver
a luz. Se eu estiver de lado, eu vou conseguir ver a emissão da luz. Como é o caso também de quando temos ondas sísmicas, né? Elas também se propagam aqui, ó, em todas as direções. Lembrando que essas ondas sísmicas, elas podem ocorrer por diversos fatos, né? E um deles é por causa da movimentação das placas tectônicas, que eu sei que vocês já devem ter estudado lá em geografia. Então, as placas tectônicas se movimentam e acaba ocorrendo os terremotos. Esse material foi adaptado à Secretaria de Estado de Educação do Governo de Pernambuco. Obrigadão, pessoal. Até mais.